Iniciando a nossa gravação. Boa tarde para todo mundo. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês, sobre uma maratona, que é um hackathon da NASA. Eu comentei com vocês sobre ele já. Esse é o hackathon de verdade. O que eu vou passar para vocês como trabalho é um hackathon interno, é o meu com vocês da escola. Mas eu quero que vocês quem quiser tiver interesse em se inscrever para o mundial, né, eu vou falar sobre ele. Aí eu vou parar minha gravação agora para não ficar aquela coisa muito estendida, né. E aí eu explico pergunta. Vou voltar a gravação aqui. Se alguém tiver alguma pergunta pode falar aí. Acho que o Samuel tinha escrito alguma coisa aqui. Tem que saber não, então, Samuel, esse que é o detalhe. Muita gente não sabe. Por exemplo, eu quando eu fiz o trabalho, não sabia programar. Quer dizer, não sei até hoje, mas tinha gente na minha equipe que sabia. Então eles se organizam. E inclusive, Samuel, você sabe que você aprende a programar por isso, né. Os caras, como você fica online ali, eles ficam trocando ideia o tempo todo, 24 horas. Tem uma galera que faz turno, tem uma galera que trabalha de madrugada. Eu, por exemplo, não aguentava trabalhar de madrugada, mas os meus coleguinha de 20 e pouquinho que participaram da maratona, eles ficavam 2, 3 horas da manhã. Praticamente o trabalho foi desenvolvido todo na madrugada, porque é um horário mais tranquilo, né. Ou quem é programador, ele precisa de silêncio, ele precisa de tranquilidade para conseguir fazer. Mas é massa, vale muito a pena, tá, gente. Então, assim, é só uma dica, né, uma forma de vocês fazerem coisas diferentes. Eh, Enfim, dá uma movimentada, né, não sei se é de interesse de vocês, tem gente aqui que tem o perfil, né, pra isso, outros não, e tá tudo bem, né, cada um com seu perfil aí, e a gente toca o bonde, né, o importante é se desenvolver, trabalhar, se movimentar. Beleza, amores? Então tá bom. Tocando aqui, né, mais alguma pergunta? Se tiver, pode perguntar aí. Na aula passada a gente estava falando um pouquinho sobre essa parte aqui. Sobre aqui aqui não. A gente estava falando sobre aqui, parênquima e esclerênquima e colênquima, né. Aí eu falei dos 2, do colênquima e do esclerênquima. Falei que eram tecidos de sustentação do vegetal, que um dava flexibilidade, que é o colênquima, e o outro dava rigidez, que é o esclerênquima. Daqui a pouco você vai ver por quê. E aí, a gente tem aqui o procâmbio, que vai originar os tecidos vasculares. O que é tecido vascular? Você vai lembrar de vasos, né. E aí, esses tecidos vasculares, você já estudou ele, que é o xilema e o floema, estão aqui, ó, né, na sua tela. Então, o pleroma ou procâmbio, né, que é aquele tecido, central, ele vai formar os tecidos de condução de seiva, seiva bruta e seiva elaborada. O caliptrogênio, ele é responsável pela formação da coifa, né, a coifa, essa partezinha da raiz que é protegida, né, uma capinha de proteção. E a raiz, ela tem as suas estruturas aqui, né, a raiz secundária, e a gente tem as zonas, né, por exemplo, ó, zona suberosa, zona pilífera, né. O que é a zona pilífera? A zona de pelos. Pra que serve esses pelos? Para absorção do vegetal. A zona lisa e tem a zona meristemática, a coifa tá aqui, ó, protegendo a zona meristemática. Meristema é o tecido mãe, o tecido que cresce a vida inteira, a planta vai crescer a vida inteira, tanto que você tem que ir lá e podar, beleza? Eh, e aí tá mostrando aí esses tecidos primários, ó, os tecidos que vão crescendo, né, eles têm essas estruturas aqui e vão crescendo continuamente. E aí a gente tem os tecidos secundários, né, que é responsável então pelo crescimento e espessura. Os 2 são crescimento, né, mas o primário, ele é apical, né, ele é apical e crescimento de raízes. E o secundário é lateral, ele é responsável pelo engrossamento do vegetal. E aí o que a gente tem aqui nos secundários, né, ele é formado pelo felogênio e pelo câmbio. Quem é o felogênio? Ele vai produzir o suber. Suber é aquela substância chamada de aquela que está na rolha do vinho. Para que serve a rolha do vinho? Para poder tampar o vinho, para poder impedir que entre gás oxigênio, porque se entrar gás oxigênio, o vinho azeda, vira vinagre, tá. Então, a rolha é um tecido morto, né, rico em suberina, veio de uma árvore, né,
sombreiro. Essa árvore, ela vai dar essa madeira, né, madeira morta, que é rica em suber, né, que é um tecido que é só para proteção. E o feloderma vai produzir então o felogênio, né, vai produzir o suber e o feloderma, que é o tecido vivo, tá bom? A maior parte vocês vão ver que tem tecido morto e tem tecido vivo. E que a maior parte desse tecido morto, ele é para quê? Para poder proteger. E o tecido vivo seria para preencher. E a gente tem o câmbio, que ele vai formar as células por diferenciação, ele vai produzir novas células, elas vão se transformar em células, por exemplo, que transportam a seiva, né? Então a gente vai ter os vasos que serão o floema e o xilema. Então tá aqui tá um corte. Acho que o Samuel fez pergunta, deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, é uma semente alada, Samuel? Tem uma semente, a gente vai chegar lá. Tem uma sementinha que ela é alada. Que ela tem uma semente em volta e uma película, uma semente no meio e uma película em volta. Essa película é para quê? Para que ela consiga planar, né. E a dispersão da semente é feita pelo vento. Ou não é aquela ou é aquela, não, você falou que é disco, né, então não é aquela em espiral. Então aqui, ó, seria o corte, né, de um tronco de uma árvore, e a gente tem as áreas. Tudo aqui é meristema secundário, né. Então a gente tem o tecido morto, né, esse tecido aqui do lado de fora, que sai aquelas casquinhas, depois a gente vai ver que cada casquinha tem um nome, tem a zona aqui que é a cortiça, que é essa que eu falei que faz a rolha, que faz o quadro, aquele quadro de afixar, na escola tem um monte, em todas as escolas tem aquele quadro que você espeta com alfinete os lembretes para os alunos, ou os trabalhinhos dos alunos, né. Aí tem essa região aqui, ó, que é o felogênio, a feloderme, e aqui mais para dentro a gente tem o floema, que é aquele vaso condutor de seiva elaborada, tá? E a gente tem aqui a região do xilema também, ó, que é de seiva bruta. Aí a gente tem o cerne, o alburno, né, que são outras áreas. Nossa, esse seria um corte no vegetal. Então o câmbio ele é feito de floema e de xilema, e o felogênio de suber e de feloderma. Os crescimentos secundários, então, eles são ausentes, secundários é alargamento, né, nas monocotiledôneas, tá. Então exemplo aí o bambu, o milho, e aí a gente entra para o tecido de preenchimento, tá. Isso aí, tecido de preenchimento. Tecido de preenchimento é os parênquimas, né, aí a gente tem os tipos. Então aqui, por exemplo, tá mostrando aí as células de parênquima. Ah, analogia com a gente, quem que preenche a gente? O tecido conjuntivo, sangue, osso, gordura, tá. Então parênquima, aí a gente tem os parênquimas que clorofiliano, que tem a ver, né, com a parte de clorofila, então tem a ver com fotossíntese, e tem o de reserva, desculpa, e o de preenchimento. Então aqui, ó, o clorofiliano, ele tá onde? Nas folhas dos vegetais, tá? E dos caules mais fininhos. E eles são ricos em clorofila. Por quê? Porque eles têm a função de ajudar na fotossíntese, vão produzir, vão fazer fotossíntese também. E aí tem o parênquima palissádico e o lacunoso. Então tá aqui, ó, o parênquima clorofiliano, aí aqui essa estrutura aqui é o palissádico e aqui é o lacunoso. E aqui tá eles os 2, né, trabalham na fotossíntese, eles estão nas folhas. O palissádico é feito de células cilíndricas, enquanto o lacunoso de células arredondadas. E ambos estão ligados à fotossíntese. Contudo, esse aqui é cheio de lacunas e ele tem a função de arejamento, porque é necessário que percorra o ar nas folhas, né. E aí a gente tem os tecidos de reserva, né, que são os parênquimas de reserva. Então aqui tem o parênquima aquífero, o próprio nome já diz, ó, ele vai, acumular água. Me fala aí, qual o tipo de vegetal que acumularia água? Fala em água, deixa eu me hidratar. Qual deles acumula água e para quê? Escreve para mim.
cacto, beleza. As suculentas, né, elas têm essa capacidade também de acumular bastante líquido. O baobá, que é aquela árvore bonitona lá, sou doida pra ver uma. É, ela tem até um outro, não seria nem tanto a água, né, que ali é muito rico em açúcar, a cana, tá, Samuel? Me fala agora qual planta que acumularia ar. E pra quê? O cacto, pra que que acumularia água? Abre o microfone, gente, conversa comigo. Isso aí, Samuel, ele não teria em abundância, né, aí é necessário que ele acumule água. Inclusive o xique-xique, que é aquele cacto muito comum no nordeste, as pessoas até pegam, eles espremem, não sei se vocês já viram filmes, que eles espremendo para tomar água, porque não tem, né, reserva de água lá. A ausência de água é grande, né. Isso aí. Dá para boi comer também, né, e é rico em água. E o ar, gente? Vocês não falaram para que ele servia. Sem olhar no Google, hein. Parênquima aerífero. Para ela boiar, isso aí. Me dá exemplo. Vitória Regia, Aguapé, muito bem. Parênquima melífero, pra que é? É, Aguapé que chama. Depois eu te mostro foto dele. Parênquima amilífero, vem de amido. Me fala uma coisa que você come que tem cheia de amido, alguma coisa natural, né, chuchus? Trigo. Mais que? Milho também. Isso aí, massa. Batata, aipim, né, arroz. Tudo tem amido. Então, o parênquima dessas plantas são são amilíferos. Ó, então tá aí um parênquima aquífero, o baobá. Aí meu sonho é abraçar. Mas é porque, Renan, o pão é feito de trigo, por isso. Ó o baobá. Ai, gente, um dia eu quero abraçar uma árvore dessa, coisa mais linda. Essa segunda que não dá, né. Essa segunda que não rola abraçar ela. Mas eu tenho uns cactos aqui, ó, eu fico viajando neles. Pois é, então ricos em água, né. Aqui o parênquima, aerífero, aqui são as células dele, tá, ó, por isso que eles ficam desse jeitinho. As células espaçadas, assim, aí enche de ar em volta delas. Coco? O coco tem parênquima aerífero? Por que será? O que que esse coco é? Fala aí pra mim. Isso que você tá vendo aí, o que que é o coco? Essa imagem. Não é um fruto. Isso que você tá vendo é uma semente, isso aí. É uma semente. O que que seria o fruto? Aquele verde, aquele que tem todo aquele endocarpo, né, rígido, cheio de fibra, seria aquele verde, e que dentro tem a semente, né. Agora esse aí que você tá vendo seco é a semente. E ele boia, por quê, gente? Tem a ver com a dispersão dele. Porque os coqueiros estão próximos ao mar, né. E aí quem que leva a semente para dispersar de um ponto ao outro? Não tem passarinho, né, tem como fazer isso. Passarinho, tadinho. Daria de juntar uns 3 passarinhos para carregar um coco daquele. E aí, o coco precisa da água, então ele vai boiando. Ele sai de um ponto para despertar sua semente no outro. Então a semente vai boiando, beleza? Então por isso que precisa de parênquima aerífero, que é o ar que faz boiar. O amido está na mandioca,
Maçã do coco? O que é maçã do coco? Tal maçã do coco. Não sei o que é não, Samuel. É massinha que você tá falando, a massa? Ih, eu não sei, eu tenho que pesquisar, Samuca. Eu posso dar uma olhada. Eu vou até anotar aqui, que aí depois eu pesquiso e te falo. Aí você me lembra amanhã. Deve ser é porque o coco, ele é pelo menos assim, né, você teria que pegar um fruto e enterrá-lo, mas hoje, é muda, você já compra muda grande. Depois eu pesquiso aí, qualquer coisa eu até te mando lá pelo portal. Então aqui, ó, parênquima melífero, ele carrega cheio de amido, então ele vai ter na batata, no aipim, né, como vocês estão olhando aí, tá. E o parênquima de preenchimento, ele vai preencher o quê? Os espaços, né, ele vai formar as estruturas da planta depois. Então ele tá onde? No córtex, ele tá na medula da planta, beleza? Parênquima cortical e o parênquima medular. Então, formar os órgãos e preencher espaços. Então tá aí mais imagens de parênquima, já falei de cada um deles. Aqui também são micrografias, né, fotomicrografias de microscópio. E aí a gente entra então para os tecidos de condução, né, que é o xilema e o floema, né, são tecidos vasculares, né, das traqueófitas. A traqueófita é aquele grupo que tem vasos condutores de seiva, que são aqueles 3 grupos, com exceção das briófitas. Aí a gente tem aqui, o xilema, que ele é chamado de lenho, e o floema, que é chamado de líber também. Então cuidado, em algumas questões podem vir vasos lenhosos. Aí você fala assim: "Putz, que cargas d'água é isso que Fernanda não falou?". Então vasos lenhosos está se referindo ao xilema. E vasos liberianos seria o floema. Beleza, Alan, obrigada. Então tá aí, são 2 vasos condutores. Esses vasos condutores são responsáveis por conduzir os líquidos, né, ou cheio em açúcar e seiva orgânica ou seiva inorgânica, que é o do xilema. Vamos falar de cada um deles. Então, olha para essa imagem. Aqui eu tenho 2, é como se eu tivesse 2 canudos, tá, na planta, 2 dutos, o xilema e o floema. Então esse aqui seria o xilema e esse aqui seria o vasinho do floema, tudo bem? Então o vermelhinho do xilema e o azulzinho do floema. E aí, o movimento do xilema é para cima, não é? Porque não é lá das raízes, das zonas pilíferas, que passa a água, sobe por aqui. Que líquido é esse? É seiva inorgânica. Que é a seiva inorgânica? Água e sais minerais, beleza? E aqui do outro lado é o floema, um vaso condutor da seiva orgânica. Que seiva orgânica? Ela está vindo lá das folhas. Das folhas ela está vindo pronta, produzida pela planta, rica em seiva orgânica. Água e açúcares. Para quê? Para nutrir a planta, porque a planta é um autótrofo. Então a gente tem movimento. Então sobe aqui e desce. Bom, os 2 eu falei que tem água, né. Água ou aqui, água e sais minerais, que é água com açúcar, produzida pela planta, o açúcar produzido pela planta. Vamos lá, água, vamos pensar na água. A água é feita de quê? Quimicamente falando. Quando eu falo da água, água pura, tá. Esquece a água do rio, a água mistura, água pura. 2 molequinhas de hidrogênio e uma de oxigênio. Como que ocorrem essas ligações entre o hidrogênio e o oxigênio? Ligação de hidrogênio, isso aí. Eles chamam, eu nem sei se está chamando de ponte de hidrogênio ainda, né? Eu já ouvi ligação de hidrogênio, já ouvi ponte de hidrogênio. Ainda acho que as pessoas mais antigas falam isso, ponte de hidrogênio. Então vamos lá. A água, ela tem um comportamento físico que é específico dela, tá? A água, por ela ter ligação de hidrogênio, ela tem uma forte atração entre as moléculas, né? Então ela consegue, ter uma coesão entre, essas moléculas.
Então as moléculas, entre elas, elas têm a coesão, né. Então, um um hidrogênio com o outro se liga isso facilita esse processo que o Samuel escreveu, que é chamado de capilaridade. O que é capilaridade? Você lembra de cabelo, lembra de, eh, fios, né. A água tem capacidade de passar pelos fios, tá. Exemplo, uma colega minha foi morar num lugar uma vez que um cano estourou. O cano estourou, encheu o quarto dela de água. E ela era recém-casada, tinha comprado tudo novinho, aí ela estava com medo de estragar o guarda-roupa dela. Então o que ela fez? Ela pegou um edredom, cobriu o guarda-roupa dela todinho e, essa parte do edredom ficou em contato com a água. O que que aconteceu? Quando ela chegou à tarde, o guarda-roupa estava cheio de água. Ela facilitou o processo inclusive, né, porque exatamente esse motivo que o Samuel falou. A água ela tende a subir, né, ela é aquele exemplo da mangueirinha, né, não sei se eu falei com vocês, quando antigamente os carros faltavam gasolina. E aí você pegava um carro que tinha gasolina, pegava uma mangueirinha, botava no tanque desse carro, succionava e botava num vidro, por exemplo, uma garrafa PET. Você fazia isso. Tem uma galera que rouba isso aí, Samuel. Gente, tinha gente que roubava gasolina assim, vocês acreditam? Roubavam. Hoje não tem como mais fazer isso, né, nos carros antigos ainda tem, mas nos carros mais novos não tem não. Porque tem até uma tela hoje, não pode, né, assim, que é exatamente para não facilitar esse processo, né. Tem uma tela que impede a gasolina de entrar, a gasolina não, a mangueirinha de entrar. Pois é. Então, assim, por que que acontecia isso? Porque a água tem capacidade de passar por canais, né. Então basta você succionar um pouquinho numa ponta e você tem na outra, e aí você passa o líquido de um espaço para o outro. Isso aí é uma característica dela chamada capilaridade. Foi então o motivo do guarda-roupa da minha amiga ter molhado. Eh Foi o edredom, se o edredom se fosse ao invés de edredom, fosse um plástico, aconteceria a mesma coisa? Não, isso aí, não aconteceria, porque o plástico ele não tem capilaridade. E já as fibras do edredom, isso aí, Samuel, tem canais para subir, muito bem, sobe muito fácil, né. Pois é. Então, é uma característica da água, né, ela sobe facilmente por canais, não é o que você está vendo aí, ó, canais. Né, capilaridade. E a própria ligação, né, que há das ligações de hidrogênio entre as moléculas, né, do hidrogênio com o do oxigênio, essa ligação ela dá um sentido chamado de, coesão. Aí tem uma outra característica, que é a terceira, então é coesão, capilaridade, e eu vou falar uma agora chamada de adesão. A adesão é que as moléculas, elas têm afinidade. Quando uma molécula tem afinidade com a água, eu chamo ela de polar, né. Então, ela tem uma afinidade com a água, então a água consegue grudar, passar ali por aqueles canais, por aquela parede. Então, os dutos as células que são produzidas do xilema e o floema têm afinidade com a água, porque ela tem ali aderência, tá. Por isso que é o nome que a gente dá de adesão. Ela consegue se ligar de forma adesiva, né, a essas moléculas da parede desses vasos, beleza? E aí como que o xilema, por exemplo, ele está subindo contra a gravidade, né. Como é que ele consegue subir? Porque ele consegue a água aqui em cima ela evapora. Tá? Então se o solo está muito encharcado, o xilema está subindo com força, tá? Por quê? Porque os estômatos lá em cima estão abertos, os hidatódios, né, que é aquelas, derivados da epiderme, que ficam abertos saindo aquelas gotículas. Isso facilita a condução da seiva, tá? Outra coisa, essa aí é até uma teoria, né, a teoria de Dickson,
tá, que a água consegue fazer essa subida por transpiração, né, por força da sucção. Tá saindo aqui, tá subindo aqui, tá. Aí outra coisa, presta atenção nisso. Qual dos 2 vasos está mais hipertônico? Já estudaram isso. Sabe o que que é hipotônico, hipertônico e isotônico. Quero saber qual dos 2 vasos, o o xilema ou floema que é hipertônico. Nessa situação, é só você ler a imagem, olha para a imagem, leia a imagem e você já vai ter a resposta. Qual deles é hipertônico? Xilema? Não, não, não. Vai ser o floema. Por quê? Olha a sacarose. O vaso ali está cheio de líquidos, né, e também de solutos. O soluto é a sacarose. Então faz com que esse vaso esteja hipertônico. Quem que ama coisas hipertônica? A água. Então a água, o que que ela faz? Ela passa desse vaso aqui, vai para essas células, né, são as células de contato, elas têm a capacidade de guardar tanto sais, tanto glicose quanto as molequinhas da água e passam por esse vaso aqui. Isso facilita o movimento também da condução das seivas, tá? Essa, esse transporte de seiva, ele é a teoria de Ernest Munk, que ele fala do fluxo da pressão dos vasos, ok? É por esse motivo, então, que o xilema e o floema, eles se movimentam, por todos esses motivos aí que eu passei para vocês, beleza? E aí esse açúcar, ele também fica reservado no parênquima, tá? O parênquima palissádico. Porque às vezes, tem excesso de açúcar, né, é porque o parênquima manda para lá também, tá. Injeta açúcar aqui, para que a água possa vir e fazer esse movimento, para que ela possa chegar aqui também, beleza? Eu não vou começar essa parte aqui agora não, que a a aliás, vou começar porque se cair aí você já sabe, né, sintam-se beijados e abraçados. Amanhã a gente passa mais o podcast, tá? Aí eu vou aguardar vocês. Aqui são canais em que a água e os sais minerais precisam passar, não é por qualquer canal que vai passar, tá. Tem os canais então aqui são os pelos das raízes, e por esses pelos, a água, né, cheia de íons, ela vem atravessando a membrana, tá, e ela vai fazendo esse movimento aqui, ó, até conseguir chegar no xilema, no vaso condutor, beleza?